Agora a gente fala de um assunto que movimentou bastante o país nessa semana, a Cúpula da Amazônia que aconteceu em Belém, no Pará. Ela recebeu cerca de 24 mil pessoas e os 8 países participantes divulgaram um comunicado conjunto com 10 itens chamado Unidos por Nossas Florestas. Nós já mostramos os principais pontos aqui no Planeta Campo ontem e hoje a gente conversa com o Rodrigo Lima, que é diretor da Agroícone, para analisar alguns pontos importantes desse documento. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, é um prazer estar aqui para conversar sobre um tema tão relevante. Obrigada a você por ter aceitado participar aqui do Planeta Campo. Para a gente começar, então, de modo geral, qual que é a sua avaliação, né? Qual a avaliação que a gente pode fazer desse evento e também desse comunicado aí que eles divulgaram? Bom, eu gosto de enxergar num contexto mais amplo aí, né, do Brasil na agenda climática e de toda a movimentação em torno da COP30, né, da Conferência do Clima no Brasil em 2025, tendo esse encontro como um, um encontro para movimentar e começar a articular os países, né? E fazer esse encontro lá na Amazônia. E o primeiro ponto que eu destacaria é o seguinte: o Tratado de Cooperação Amazônica ele existe há muitos anos, né? É um tratado que reúne os países amazônicos e os países estavam meio frios assim em relação à operacionalização do tratado, que tem relação com conservar a floresta, gerar desenvolvimento para a população amazônica, segurança, combate à ilegalidade de todas as formas. Então, foi um momento de retomada, né, do Tratado de Cooperação Amazônica e pensando numa ponte aí até a COP30 lá em 2025, que é daqui a pouco, né, Sim. é perto. A Declaração de Belém, né, que é o documento que marca aí essa reunião, ela é bastante extensa, ela tem vários compromissos, e ela é aspiracional, né? Ela busca trazer o compromisso dos países e reunir os países de novo em torno desses compromissos, que não são novidade na prática, né? O combate à ilegalidade, o combate a desmatamento, levar desenvolvimento para a população, são tônicas, né, entre os países, entre as relações entre os países amazônicos e desses países com o mundo, né? Quando a gente vê lá na Convenção do Clima a questão da Amazônia como um tema super relevante pelo papel da Amazônia no mundo, seja por conta de carbono, né, de ser um grande estoque de carbono, seja por conta de regulação climática, seja por conta de biodiversidade, água, solo. Então, eu entendo que é um momento, assim, do ponto de vista das relações internacionais, de como o Brasil costura a agenda climática e ambiental de forma mais ampla, um encontro importante, muito embora a declaração tenha compromissos bastante aspiracionais, mas que norteiam um pouco o que deverá ser construído daqui para frente, do ponto de vista de financiamento, por exemplo, trazendo um compromisso de uma coalizão dos bancos para financiar bioeconomia, práticas sustentáveis, setores que usam de forma que deveriam usar cada vez mais de forma sustentável os recursos naturais da Amazônia. Perfeito. Agora, uma coisa que eles também citaram, né, nos documentos foi a questão dos países desenvolvidos, a questão do financiamento climático desses países desenvolvidos a países em desenvolvimento como o Brasil, justamente para adaptação climática, é um recurso que não vem chegando aí de 100 bilhões de dólares por ano e que não tem sido cumprido, né? Existe uma expectativa real disso ser cumprido pelos países desenvolvidos e isso deve ser uma das principais questões na próxima COP, a COP 28, que acontece agora em dezembro? É, é importante destacar que toda agenda climática é uma agenda econômica. Ambiental, sim, mas é uma agenda econômica também. E os 100 bilhões, eles não são voltados somente para os países amazônicos. Os 100 bilhões para financiar ações climáticas em todo o mundo em desenvolvimento, né?
É claro que a Amazônia, os países amazônicos teriam uma boa parcela disso. Uhum. Não existe esse volume de recursos até hoje. A grande discussão e a COP de Dubai será marcada, sim, pela demanda de revisão em termos de financiamento. Tem um grupo negociando aumentar a meta de financiamento. Então, é curioso, né? Porque não tem o 100 bi por ano, e agora é para aumentar, e já chegou a se falar em 1 trilhão, em 700 bilhões, quando na prática a gente não tem nem 100. Uhum. Então, a tônica de demandar financiamento, ela é presente e vai continuar presente. O que eu acho importante, com base na Declaração de Belém e dessa retomada do Tratado de Cooperação Amazônica, é que os países ajam de forma coordenada, como Tratado de Cooperação Amazônica, com estratégias comuns, com metas, com combate à ilegalidade, né, do ponto de vista cooperativo e coordenado, junto à Convenção do Clima e junto a demandar financiamento, para que possa se implementar medidas que favoreçam conservação e desenvolvimento sustentável. A gente não pode esquecer das pessoas que vivem na Amazônia e dependem Uhum. do uso sustentável dos recursos naturais em vários setores para poder viver. Sim. Então, acho que essa coordenação pode ser muito útil se for bem feita. Tá certo. Rodrigo, para a gente finalizar, então, uma outra coisa que eu queria falar com você sobre as metas, né, de reduzir o desmatamento, né? Eles não fizeram nenhum compromisso, nenhuma meta especificamente, mas destacaram essa questão de compromisso com redução do desmatamento e proteção à floresta. A gente pode entender que eles recuaram da meta de desmatamento zero, que o governo recuou da meta de desmatamento zero, e caso esse assunto volte à nossa pauta, isso seria uma sobreposição ao nosso Código Florestal, que, na verdade, permite desmatamento de acordo com aquelas frações ali por cada bioma? Então, eu penso que a questão do desmatamento zero é importante destacar, né? O Brasil não tem uma lei de desmatamento zero, o Brasil não tem uma meta de desmatamento zero na Convenção do Clima. Nossa meta é de desmatamento ilegal zero. Uhum. Considerando que a imensa maioria do desmatamento é ilegal, e isso está muito claro na declaração. Esforços para eliminar desmatamento, do ponto de vista aspiracional, chegar a desmatamento zero, mas nenhum país pode adotar uma meta que contraria a legislação que ele tem dentro do seu país. Então, Uhum. eu acho que os esforços precisam ser concentrados na busca de coibir desmatamento ilegal ao extremo, para Sim. tentar eliminar mesmo e entender todos os vetores de desmatamento ilegal. E aí tem várias coisas que precisam ser feitas, e a Sim. PPCDAN, recentemente aprovada, mostra isso, para que a gente possa avançar bastante nessa agenda e depois lutar para evitar desmatamento legal com pagamento Perfeito. para quem tem o excedente de vegetação nativa. Tá certo. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você, entender um pouquinho melhor aí dessa conferência e desse documento tão importante que eles lançaram. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer. Prazer é todo nosso. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.